Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos reunidos aqui para participarmos do primeiro seminário de Direito Constitucional realizado pelo Instituto Mineiro de Direito Constitucional. Convidamos o excelentíssimo presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, Dr. Nelson Flávio Firmino, para recepcionar as seguintes autoridades que irão compor a mesa de honra. Convidamos o excelentíssimo senhor professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, digníssimo vice-governador do Estado de Minas Gerais. Convidamos o excelentíssimo senhor ministro Carlos Mário da Silva Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Convidamos o excelentíssimo senhor professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, procurador da República. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Jean Neri Álvares Coutinho, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Márcio Luiz de Oliveira, membro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Todos. Com muita honra eu passo a presidência desta mesa ao excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Antônio Anastasia. Convidamos a todos para... Teremos o prazer de ouvir as palavras do excelentíssimo senhor doutor Nelson Flávio Firmino, presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, a quem devemos nosso apreço e as sinceras palavras de que Vossa Excelência continua sendo um espelho de incentivo dos ideais demonstrados durante as diversas realizações dessa história, com que no dia de hoje Minas Gerais abraça não somente esta grande conquista, mas também seja merecedora dos mais elevados conceitos de democracia. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Mário da Silva Veloso, a quem precisamos dizer que com seu apoio incondicional nos ilustra com sua presença e participação no Instituto Mineiro de Direito Constitucional, nos honrando com sua excelsa sabedoria, compondo assim um dos maiores nomes da história do judiciário brasileiro, contribuindo com notáveis ensinamentos, aos quais fizeram emergir na sociedade brasileira o brilhante significado jurídico-social dessa nação. Meu querido amigo e vice-presidente, professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, que não mediu esforços em participar desta tão nobre missão, trazendo incentivo e dedicação. Meus ilustres amigos e companheiros, Dr. Jean Neri Álvares Coutinho, Dr. Rolf Peri Curtibenda, Dr. Márcio Luiz de Oliveira, me recordo a cada instante de nossas preocupações, anseios, projetos, de poder estarmos inseridos neste contexto que hoje muito nos alegra. Um contexto singelo, mas que traz a nobreza dos ideais propostos. Cumprimento as demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É com muita satisfação que hoje fazemos integrar, no seio da sociedade mineira, o Instituto Mineiro de Direito Constitucional. Trazemos com isso o desejo de uma sociedade pautada no fortalecimento do Estado Democrático de Direito,
primando pela integridade do Estado, bem como de seus princípios e garantias constitucionais. Após 20 anos de nossa Constituição Federal, participamos de desafios incalculáveis, seja de ordem econômica, política, social e jurídica. Desafios estes que muitas das vezes nossos legisladores não souberam desencadear a uma solução que pudesse amenizar os impactos oferecidos. E nesse contexto, onde a atual Constituição brasileira, completado 20 anos de existência, avança para um futuro talvez carecedor de pessoas comprometidas com propósitos de crescimento, nascendo assim o Instituto Mineiro de Direito Constitucional, com a sua singela existência, mas imbuído na mais alta nobreza de seus ideais. Nas palavras de Rui Barbosa, de nada aproveitam as leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare contra os abusos. E o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta no seu poder quanto na sua missão. Aí temos as leis, dizia o Florentino. Mas quem há de ter mão? Ninguém. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e em sua época, a mão sustentadora das leis, aí temos hoje criada e tão grande, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide, fulminando aquelas, quando com esta colidirem. Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não supositício, não meramente moral, mas de uma realidade profunda e tão seriamente implantado no mecanismo do regime, tão praticamente embebido através de todas as suas peças, que falseando ele ao seu mistério, todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. Os poderes constitucionais entrarão em conflitos insolúveis, as franquias constitucionais ruirão por terra, e da organização constitucional, do seu caráter, das suas funções, das suas garantias, apenas restarão destroços. Eis o que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem sobreviver, ainda que agredida, oscilante e mal segura, aos outros elementos constitutivos da República, no meio das ruínas em que mal se conservam os ligeiros traços de verdade. A pátria não é ninguém, são todos. A cada qual tem no meio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não acovardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, praticam a justiça, a admiração e o entusiasmo. E neste momento especial para Minas Gerais e para o país, o Instituto Mineiro de Direito Constitucional nasce de anseios e desejo de uma coletividade de pessoas envolvidas com o futuro não só da sociedade mineira, como também de nosso país. Nas palavras de José Saramago, lembrarmos da justiça, agora mesmo, nesse instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta de nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela não tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça. E como dizia Rui Barbosa, não há justiça onde não haja Deus. E deste modo, faço lembrar também as palavras de quem muito nos incentivou quando disse: acredite nas coisas impossíveis, pois todas elas são execuíveis, desde que se tenha um propósito. E neste propósito, me deu a honra hoje, professor Anastasia, pelas palavras de Vossa Excelência, termos a audácia compartilhada com o entusiasmo de vermos mais este sonho concretizado. Pelo incondicional apoio, como sempre disse a Vossa Excelência, ministro Carlos Veloso, não poderíamos deixar de estarmos abrilhantados pelo mais renomado nome que a Suprema Corte de nosso país já houve por merecer. Porque Vossa Excelência, além de ser um precursor do fortalecimento do Estado de Direito, também se originou destas raízes mineiras. Aos nossos companheiros, e principalmente a todos os presentes, que hoje passaram a fazer parte dessa história, que trará, sem dúvida, muitos frutos na promoção da democracia
e das finalidades do Estado brasileiro. E que ainda o Instituto Mineiro de Direito Constitucional possa ser, além de mais um avanço para a história de Minas Gerais e para o país, um acesso permitido para o exercício da cidadania, construindo a perfeita democracia. Sejam bem-vindos, muito obrigado a todos. Terá lugar a posse na presidência do Conselho Superior do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, o excelentíssimo senhor ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que assinará o termo de posse a seguir. A seguir, será procedida a posse da diretoria do Instituto Mineiro de Direito Constitucional. Dr. Nelson Flávio Firmino, diretor-presidente, assina também a ata da posse. Como diretor e vice-presidente, Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Como diretor, primeiro secretário, Dr. Jean-Neri Álvares Coutinho. Como diretor tesoureiro, Dr. Márcio Luiz de Oliveira. Permita-me o cerimonial e o protocolo, como o segundo diretor-secretário, Rolf Peri Curtibenda, que é quem vos fala no momento. A seguir, o Instituto Mineiro de Direito Constitucional abre um espaço para muita afetividade e gratidão e reconhecimento. Trata-se agora da entrega da insígnia Presidente Tancredo Neves. Pela Resolução 01/2008, o Instituto Mineiro de Direito Constitucional, objetivando dar maior impulso e dinâmica no trato de sua missão, houve por bem criar a insígnia Presidente Tancredo Neves, para outorgá-la a quem tenha prestado relevantes serviços ao direito e à sociedade. Releva a registrar que a escolha do nome da insígnia Presidente Tancredo Neves se deve à justa homenagem que se presta à memória do culto e festejado estadista. E também, no regulamento, a referida insígnia será concedida a juristas eminentes e outras personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado por suas atividades em prol do aperfeiçoamento das instituições jurídicas em quaisquer ramos do direito ou pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Desta forma, nós convidamos o presidente do Instituto Mineiro de Direito Constitucional, Dr. Nelson Flávio Firmino, e o chanceler da insígnia, Dr. Jean-Neri Álvares Coutinho, que se postem à frente da mesa para proceder à entrega da insígnia. Como primeiro